curso técnico em Química, Havli, para fazer a abertura desta live. E eu agradeço a participação de todos. É com você, Havli. Boa noite. Sejam bem-vindos à segunda live do curso técnico em Química. Quero agradecer a presença de todos e, diante desse novo normal, podemos destacar a importância da ciência em tempos de pandemia. A coisa mais bela que o homem pode experimentar é o mistério. É essa emoção fundamental que está na raiz de toda ciência e toda arte, um dos pensamentos de Albert Einstein. Hoje teremos como palestrante Neurivaldo Guzzi Fios. Me perdoe se eu pronunciei errado. Ele é licenciado e mestre em Química pela Universidade UFSCar, doutor em Química pela Unesp, docente pela UESC e DECET, pró-reitor de extensão pela UESC, coordenador do projeto de extensão Caminhão com Ciência, e o tema que será apresentado é produtos químicos, a importância deles no meio ambiente em tempos de pandemia. Passo a palavra para o nosso palestrante, Neurivaldo. Oi, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem. Nesse momento difícil que estamos passando, eu vou fazer uma correção da Havli, né? O Havli, eu não concordo com essa história de novo normal, não. O que nós estamos vivendo é anormal. Eu quero o normal. Entendeu? A gente vai se acostumando. Eu acho que a gente não pode, nós não podemos nos acostumar, nós não podemos nos acomodar, entendeu? Nós temos que lutar para voltarmos ao normal. E eu estou com muita saudade de todos, da presença, de poder ver presencialmente, abraçar, tocar, que somos brasileiros, nós temos isso no nosso sangue, né? Nós temos essa virtude, né, de cumprimentar sempre assim, de uma forma afetiva, de uma forma carinhosa, né? Eu acho que nós nunca nos acostumaremos a ser como os orientais, né? De nos cumprimentarmos sem, pelo menos, dar a mão, apertar a mão das pessoas, né? Muito prazer estar aqui, é uma oportunidade muito legal, agradeço a Fernanda, Joilson, Jorginei, veio aqui vocês, né? Gabriel Lucas, meu parceiro de Caminhão Consciência, meu freguês de carona, que faz tempo que eu não dou uma carona para ele, altos papos no carro, né, Gabriel? E Renato, também, muito prazer em ver todos, e quem eu não conheço, é muito bom conhecê-los, e espero que vocês gostem aí do bate-papo que eu preparei para vocês. Vai ficar um pouco estranho, porque Fernanda me falou esse título, primeiro que a Havli falou, aí depois ela me falou outro que é sobre sabões, e eu fiz uma coisa com o título de sabões, mas que não tem nada a ver com sabão, tem muito pouco a ver com sabão. Então, tudo bem, né, pessoal? Eu acho que não é redação do Enem, eu não vou ser reprovado por estar fora do tema, não é isso? Eu acho que é um momento aqui para a gente poder realmente trocar umas ideias e mostrar para vocês algumas coisas que eu tenho lido nessa pandemia. Eu baseei a minha apresentação num livro chamado Os Botões de Napoleão, e num artigo da Química Nova, em 2 artigos da Química Nova, na verdade, que eu coloco as referências depois. Eu vou colocar minha apresentação aqui, para eu não ficar falando muito sem nexo. Estão todos vendo ou não? Sim, tá perfeito. Sim, professor. Ok. Bom, então, o título que eu preparei foi o título que Fernanda me passou essa semana, né? Que o título realmente é só para constar aqui, a gente pode dizer a química, né? Em tempos de pandemia, enfim. Mas eu puxei um pouco a sardinha para os sabões também, mas assim, vocês vão perceber que não é muito, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez de estar aqui com vocês. Esse é meu e-mail, quem quiser entrar em contato, se tiver alguma inibição de fazer pergunta aqui, quiser perguntar depois, fiquem à vontade de entrar em contato. Vai ser um prazer a gente poder trocar ideias. Bem, eu começo mostrando, né, a tabela periódica,
que acho que todo mundo que está aqui conhece, né, já viu uma vez na vida, pelo menos. Essa é a tabela mais recente, com o 7º período dela preenchido. Eu sempre falo para meus alunos que não vai demorar muito tempo, se já não tiver e ainda não foi divulgado, ao 8º período aqui, né? Então, a gente percebe que o desenvolvimento, a velocidade com que se descobrem novos elementos, hoje em dia é muito mais rápido do que em anos anteriores, na época de Mendeleev, que foi o grande idealizador da tabela, mais ou menos como a gente tem ela hoje, né? E acho que todo mundo conhece. E eu coloco esse título, né, Química, Ciência da Vida, é lógico, puxando a sardinha para a nossa brasa, e tendo um pouco a ideia da disciplina de bioinorgânica que, às vezes, eu ministro no curso de Química da UESC como uma disciplina optativa, né? Então, a gente percebe, a gente diz aqui que a gente tem, na verdade, são 92 elementos naturais, né? E os demais são artificiais. Então, a gente tem aí até o urânio, né, como elementos naturais que ocorrem, né, e a gente sabe da quantidade, da infinidade de compostos, né, que esses poucos elementos, se a gente falar só dos poucos elementos, dos elementos naturais, né, vamos ficar entre 90, mais ou menos, a gente é infinito, né, são milhões, milhares e milhões de substâncias e compostos que podem ser obtidos a partir da combinação desses elementos, né? Bom, então a gente tem, né, esses milhões de compostos, substâncias formadas a partir de 2 ou mais elementos, que são quimicamente combinados em proporções fixas. Olha, como eu não sabia mais ou menos o público, o Fernando me falou que ia ter alunos, ia ter professor, então algumas vezes vocês vão perceber que é assim, tá um pouco até conceitual demais, né, mas eu peco pelo excesso. E aí o que acontece? Esses compostos, houve uma divisão, né, no século XIX, né, que Berzelius separou os orgânicos, que eram classificados como os derivados dos organismos vivos, né, e os inorgânicos, que não provêm de coisas vivas, os minerais, etc. Isso lá no século XIX, início. E em 1828, Wöhler, que era discípulo de Berzelius, aqueceu cianato de amônio, amônia com ácido cianídrico, e obteve o cianato de amônio, que em sobreaquecimento obteve a ureia, né? A ureia exatamente idêntica ao dos organismos vivos. Então, aquela teoria, né, de que os compostos, né, orgânicos eram de organismos vivos, isso aí veio a derrocada, né? Então, ele já contrariando essa teoria, né, existia a chamada energia vital, né, que eles chamavam que era a essência especial que os compostos orgânicos, né, obtidos na natureza tinham, era até uma coisa assim, meio místico, né, da Idade Média, né? Isso, então, veio abaixo, né, com essa demonstração, com essa obtenção de ureia, né, que Wöhler conseguiu. A partir da obtenção da ureia, então, iniciou-se, assim, desenfreadamente a busca e a pesquisa pela obtenção de outros compostos orgânicos. Então, aí a gente teve o desenvolvimento do que a gente chama hoje de química orgânica, né? Atualmente, a gente diz que os compostos orgânicos são aqueles que compõem o elemento carbono, né? Mas, e os compostos orgânicos, então, seriam todos os demais? Né? E como é que fica, então, o gás carbônico que tem carbono, o bicarbonato que tem carbono, né? O diamante e a grafite, que eu mostro nessa foto, que são compostos, são as formas alotrópicas do carbono, né? Os carbonatos, né, que são os minerais. Então, a gente tem aqui a aragonita, que é o carbonato de cálcio, a calcita, que é carbonato de cálcio também, a dolomita, que é carbonato de cálcio e magnésio, a malaquita, que é um carbonato de cobre, e a siderita, que é um carbonato de ferro. Né? São todos minerais, né, que têm carbono, né, e que não estão entre os compostos orgânicos. O que dizer também, né, da vitamina B12, né, a chamada cianocobalamina, né, eu coloco ela aqui,
porque já é uma classificação moderna, né, do que a gente tem hoje de definir, de diferenciar compostos orgânicos e inorgânicos. Assim, eu coloco a pergunta, será que é importante a gente ter essa divisão de compostos inorgânicos e compostos inorgânicos? Né? Eu acho que do ponto de vista de se estudar a química, talvez seja interessante, né, a gente ter realmente a química orgânica e a química inorgânica, mas são todos compostos químicos, né? Então, a gente percebe que hoje a gente sabe, né, que os compostos orgânicos a gente identifica facilmente como aqueles compostos que têm carbono ligado a hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo, né? E por aí vai. E aí surge, no final, e acho que ficou no início do século XX, né, isola-se essa vitamina B12, a cientista Dorothy Hodgkin, uma das únicas mulheres ganhadoras do Prêmio Nobel em Química, ela resolveu a estrutura cristalográfica da vitamina B12 e ela identificou uma ligação metal, no caso cobalto-carbono. E isso abriu um leque de pesquisa enorme, né? E criou uma área chamada a área dos compostos organometálicos. Né? O que é um composto organometálico? É um composto que tem uma ligação metal-carbono. Né? Então, a gente tem a vitamina B12 que ocorre naturalmente, não é artificial, é o único organometálico que tem na natureza, né, que ocorre de forma natural. Ela é sintetizada, não é difícil a rota sintética dela, né, mas aí abre-se, então, um novo campo de pesquisa dentro da química inorgânica e dentro da química orgânica também, que são os organometálicos, que muitos deles são utilizados hoje em dia como precursores em síntese orgânica. O que é isso? O que é um precursor? Essa ligação cobalto-carbono, ou metal-carbono, geralmente é fraca. No caso da vitamina B12, a vitamina B12 se decompõe se exposta à luz. Então, aqui um fóton ele pode ter energia suficiente para romper essa ligação cobalto-carbono. E isso acaba sendo interessante, né, para você ter realmente um precursor. Então, você tem, às vezes, uma rota sintética de um composto orgânico em que você quer inserir um radical orgânico. E esse radical orgânico, né, às vezes, ele é proveniente de um composto que tem esse radical ligado a um metal. Né? Então, ele facilmente, essa ligação é rompida, então ele entra no mecanismo, eu não vou entrar em detalhes, mas é muito utilizado hoje em dia. Os compostos modelo de vitamina B12, eu gosto de falar disso porque a minha iniciação científica, meu mestrado e meu doutorado foi todo em cima disso e são coisas que a gente não esquece, né? E eu sempre gostei, eu acabei aprendendo a gostar, né? Eu não vou dizer que eu sempre gostei, mas eu aprendi a gostar dessa área, né? Também só faltava, né? A gente faz iniciação científica, mestrado, doutorado, e não gosta da coisa, pelo amor de Deus, né? Tem jeito. Então, dentro da química inorgânica, então começou a se desenvolver compostos modelo de vitamina B12, que tem esse núcleo aqui, né, preservado. Então, os compostos modelo têm essas ligações, 4 átomos de nitrogênio, uma ligação cobalto-carbono, e aqui um radical, aqui no caso é um pedaço de praticamente uma proteína, deixa eu voltar aqui. Mas nos modelos pode ser água, pode ser uma molécula orgânica, enfim, pode ser uma coisa mais simples. Né? E aí, então, hoje em dia, esses compostos modelos são usados como precursores em síntese orgânica. Então, a gente percebe, né, que apesar de ter essa separação de compostos orgânicos, compostos inorgânicos, química orgânica, química inorgânica, né, para mim, eu na minha concepção, né, eu acho que a gente, no nível que nós estamos de escolaridade, eu acho que a gente tem realmente que pensar na química como um todo. Né? É importante ter separação? É lógico, para as pesquisas isso é muito relevante, né, para você ter uma concentração maior numa área do que em outra. Mas, assim, do ponto de vista de conhecer os compostos, né, e as sociedades interagir, saber aquilo, né, as características de um composto, eu não vejo necessidade, de repente, de separar orgânico de inorgânico, muito menos de apresentar os orgânicos metálicos. Estou dizendo para vocês porque aqui é uma coisa que, vamos dizer, talvez seja uma novidade para alguns de vocês, para outros não, né, porque não é uma coisa tão nova assim, afinal de contas. Bom, e aí, né, existe nessa, eu coloquei química orgânica versus química inorgânica, né, e aí os orgânicos, eles dizem que
o carbono exibe fabulosa variabilidade dos modos como forma ligações, né? Isso é claro, né? Ele é tetravalente, ele faz 4 ligações, e também no número de outros elementos com que é capaz de se ligar. Então, essa característica do número de ligações que o carbono pode fazer e a variedade, né? A quantidade de elementos que ele pode se ligar, confere, então, um número muito grande de compostos, né? Que podem ser encontrados na natureza ou mesmo feitos pelo homem, né? Então, os orgânicos, eles defendem pela quantidade, né? E os inorgânicos se defendem pela qualidade. Aí eu estou realmente me defendendo como inorgânico que sou, né? Então, segundo os inorgânicos, a gente exclui, então, o carbono da tabela periódica, e aí a gente conclui que a química inorgânica é mais rica. Né? Aí, tem algum orgânico aí, a gente vai poder discutir isso no final, né? E aí eu chamo a atenção, né, que a química, né, realmente é a ciência da vida, se a gente pensar que entre os elementos, né, que estão na tabela periódica, existem 25 elementos essenciais que controlam o metabolismo dos mamíferos, né? Então, aí a gente tem o hidrogênio, carbono, oxigênio, flúor, sódio, magnésio, silício, fósforo, enxofre, cloro, potássio, cálcio, vanádio, crômio, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco, selênio, molibdênio, estanho e iodo, né? Então, são compostos que, de alguma forma, eles participam do metabolismo dos mamíferos, né? A gente, por exemplo, sabe no nosso organismo, a gente tem a bomba de sódio e potássio que controla a pressão arterial, por exemplo, né? A gente sabe que as proteínas, né, algumas delas possuem enxofre, né? Os aminoácidos possuem enxofre. Existem o fósforo como elemento essencial também no metabolismo, ou seja, o cálcio para os ossos, né, para os dentes, o ferro na hemoglobina. Então, aí por aí fora, a gente fala, mas como é que o vanádio? O vanádio, às vezes, é importante em alguma como é que eu vou dizer? Em algum mecanismo de síntese, de catálise que acontece de alguma enzima, entendeu? Alguns organismos marinhos têm o sangue, ao invés de ferro, eles têm vanádio, apesar de não ser mamífero, né? Então, assim, a gente tem, assim, uma infinidade. Aí vocês podem dizer, mas qual que é a importância dos outros? Olha, gente, eu vou aproveitar para fazer uma crítica, né, ao que a gente tem ouvido ultimamente, né, de um apresentador de TV questionar qual a importância do mico-leão dourado e qual a importância do hipopótamo, né? Uma pessoa que faz esse tipo de questionamento não tem a mínima noção de nada, né? Ele se acha o único ser do planeta, e o planeta Terra não é só dos seres humanos, né? Nós estamos aqui também junto com outras espécies, e as outras espécies são tão importantes, ou então às vezes mais importantes que nós, né? Existem algumas árvores, algumas coisas que só são semeadas a partir das fezes do mico-leão dourado. Então, a pessoa que às vezes não entende essas coisas realmente se acha subiu na caixinha de fósforo, como eu vou dizer, né? Dá vontade de dizer que o hipopótamo e o mico-leão dourado faz mais falta do que esse apresentador na vida da gente, mas enfim, né? Bom, na história, aqui a gente pode dizer, olha, pessoal, existe uma infinidade de coisas aqui que a gente pode demonstrar a química como sendo a ciência da vida, né? Eu acho que a qualidade de vida que nós temos hoje, a idade, né, o quanto que o homem vive hoje em dia, é muito em função de substâncias químicas e compostos químicos que foram descobertos e que são até hoje, né? A química farmacêutica é toda baseada em compostos químicos, né? Compostos que combatem câncer são compostos químicos. Então, a gente percebe, assim, uma infinidade de elementos, né, que podem aí estar diretamente ligados à qualidade de nossa vida e até mesmo ao tempo nosso, né, de vida que temos na Terra, né? A expectativa de vida hoje do ser humano, do brasileiro, se não me engano, são 74 anos, né? Me corrija se eu estiver equivocado. E isso, alguns anos atrás, no meio do século passado, uma pessoa com a minha idade de 53 anos já era considerada uma pessoa idosa já em final de vida, né? E hoje a gente vê exatamente o vigor físico, né, de uma pessoa hoje é totalmente diferente, muito em função
dos compostos, né, e da qualidade de vida que a gente tem em função das substâncias que nos têm disponível. É lógico, é aquela coisa, né, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dose, né? Eu já, num artigo que eu li, que eu vou passar para vocês a referência, ele cita até o arsênio como um elemento importante no metabolismo. Ainda não explicado de forma convicta, mas existem indícios, fortes indícios de que ele é realmente um elemento essencial, né? Arsênio, geralmente a gente fala, nossa, arsênio a gente já logo liga a veneno, né, alguma coisa assim, e existem pesquisas que indicam que ele, dependendo da quantidade da dose, ele não é nocivo. E aí, se a gente for pensar, né, naquilo que eu falei para vocês agora, né, da qualidade de vida, né, de onde vêm esses compostos, né, qual foi a influência da química na história, né? Então, tem uma história, né, e eu tenho essa pergunta, né, porque os soldados de Napoleão Bonaparte, vitoriosos em batalhas anteriores, malograram na campanha russa, né? Dizem que foi muito em função dos botões das fardas, das roupas, tanto dos oficiais como dos soldados, né? Tanto dos sobretudos, dos casacos dos oficiais, como das calças dos soldados da infantaria. Esses botões eram de estanho, estanho, um metal brilhante, bonito, mas só que, em baixas temperaturas, ele esfarela, né? Ele se decompõe, ele se torna frágil, quebradiço, né? E ele se desfaz em pó, né? Ele continua sendo estanho, mas com uma forma estrutural diferente, né? E aí, então, existe um relato, segundo o autor do livro Os Botões de Napoleão, de que testemunhas relatavam que o exército de Napoleão Bonaparte os soldados pareciam fantasmas enrolados segurando roupa, né, às vezes roupas de mulher, ou então enrolados em tapetes furados, entendeu? E aí ficou aquela coisa, será que eles tinham que usar as mãos para segurar as calças e não as armas, né? Então, a gente não sabe se isso é verdade, mas é uma história que os químicos, de repente, gostam de contar, né, que pode ter sido realmente uma influência, né? Será que se os botões não fossem de estanho, será que Napoleão teria tido sucesso na campanha da Rússia? Será que o nosso mundo hoje seria diferente? Será que teria sido uma influência maior, né, do que se tem hoje, né? Então, assim, são coisas para se pensar que ficam assim no nosso pensamento. Uma outra curiosidade com relação à noz moscada e os temperos, né, as especiarias, né, a pimenta, o gengibre, o cravo da Índia, especificamente a noz moscada, né, eu coloquei aí Nova Amsterdã virou Nova York. A ilha de Manhattan, ela estava sob o comando dos holandeses, e os ingleses tinham uma ilha na Indonésia que era muito rica em noz moscada. E aí houve um conflito, né? E resolveu-se o conflito com a troca, né? Então, a Inglaterra aceitou a ilha de Manhattan e, em troca, doou para a Holanda a ilha de Rum, né? Onde havia noz moscada, para que os holandeses monopolizassem o comércio da noz moscada, né? Só que hoje a gente vê o quanto que o novo mundo, né, a ilha de Manhattan valorizou, e o quanto que a ilha de Rum, que a Holanda ficou, hoje a gente nem conhece, né? Eu fiquei sabendo disso quando eu li a história, né? Então a gente percebe que tudo por causa de uma substância, né, presente na noz moscada, que é como é que chama? Isogenol. Ela está aqui, né? A noz moscada, as pessoas usavam
no combate da peste negra. A peste negra na Europa era uma praga muito grande que matou diversas pessoas. Ela era uma bacteriana, né, transmitida por ratos infectados por picadas de pulgas, né? E aí as pessoas usavam um saquinho pendurado, né, dentro desse saquinho com noz moscada, pendurava no pescoço para justamente afastar, né, as pulgas que poderiam picar e trazer a bactéria da peste negra para a pessoa, né? Assim, a gente imagina, pensa que é uma coisa assim que é esotérico, mas não, pode fazer sentido, porque o isogenol, assim como o eugenol acho que muitos de vocês conhecem. O eugenol, quem já foi em dentista, aquele anestésico que às vezes alguns dentistas passam na gengiva antes de aplicar a anestesia, antes de dar a injeção, né? Ele era da cravo da índica. Então, a diferença entre o eugenol e o isogenol está justamente na posição dessa ligação dupla aqui, né? E aí, o que acontece? Essas duas substâncias, elas são inseticidas, são pesticidas naturais, que as plantas usam para se defender de predadores, né, de herbívoros, né, de fungos, né, de insetos. Então, as pessoas andavam com o saquinho pendurado no pescoço com noz moscada, e isso talvez espantasse as pulgas, né, e aí, consequentemente, elas não eram picadas e não desenvolviam a peste negra. Além disso, a noz moscada, como o gengibre, a pimenta e o cravo, eram especiarias muito valiosas, porque na época não se tinha como conservar alimentos, né? Então, as pessoas, ou elas salgavam, ou então comiam de uma forma diferente do que a gente come hoje, né? E aí, para diminuir o gosto ruim das coisas, eles usavam esses condimentos. Então, dizem que 1 libra, aí alguém podia me ajudar aí para saber quantos gramas equivale a 1 libra. 1 libra de pimenta, da baga da pimenta seca, tinha valor para libertar um servo, né? Liberar um empregado, né, de um nobre, né? Então, era muito valorizado, né, esses condimentos, né? Uma outra curiosidade a respeito ainda desses condimentos, dessas substâncias, né, da noz moscada, a piperina é da pimenta, a capsaicina também, a zingerona é do gengibre, né? Então, assim, vocês percebam que todos eles têm em comum um anel aromático, né? Aí o nome aromático quer dizer aroma, vem né? Aroma é de propósito, é isso mesmo. A capsaicina e a piperina têm como semelhança um nitrogênio ligado aqui a uma carbonila, né? Então, a gente percebe algumas características estruturais. A Inglaterra, ela organizou a chamada Companhia das Índias Orientais. Tem alguém de história aqui no presente? Bom, acho que não, né? E aí Fala, Renato! O Renato, depois ele pode me ajudar nisso, né? A Companhia das Índias Orientais, ela foi fundada em 1600 e foi formada para assegurar um papel mais ativo para a Inglaterra no comércio das especiarias das Índias Orientais. E aí o que acontece? Como os riscos associados ao financiamento do envio à Índia de um navio que voltaria carregado de pimenta era muito alto, né, de início os negociantes compravam cotas de uma viagem, né, e aí então isso limitava o tamanho do prejuízo potencial por um único indivíduo. Então se dividia, né, o lucro ou se dividia o prejuízo em várias pessoas. E dizem que essa prática, né, acabou dando lugar às ações da própria companhia. Então, isso é considerado o início do capitalismo. Olha que coisa louca, né? Por causa dos condimentos aqui alimentares, de pimenta, noz moscada, cravo da Índia, né? Que hoje a gente tem a estrutura das bolsas de valores, né? Das ações, né? Então, começou com a Companhia das Índias Orientais, essa prática, né, de ações da companhia. Uma outra coisa importante, né, e
e me surpreendeu, porque quando eu estava estudando aí para preparar para vocês aqui a apresentação, a malária, em 1945, quase 2 bilhões de pessoas no mundo viviam em áreas com incidência de malária. Em alguns países, 10% da população era infectada, né? Isso significava uma ausência no trabalho de 35% e de 50% para os escolares. Isso, para um país, é extremamente complexo, difícil, né? Você imagina, 35% da força de trabalho se ausentar em decorrência de uma doença, né? Então, se começou a pesquisar diversas, né, substâncias para a luta contra a malária, e aí os espanhóis estavam na América do Sul, principalmente na região da Amazônia, do Peru, do Equador, da Bolívia, e um soldado que estava com malária, ele começou a tomar água de um poço, de uma fonte, que em volta tinha muita cinchona, essa árvore, cinchona ou quina. E ele melhorou rapidamente da febre com a água que ele tomou, né? E aí os nativos da região usavam a casca dessa árvore justamente para combater a malária. Então aí começou a haver um tráfico, na verdade, né, uma tentativa de levar sementes dessa árvore para o continente europeu, né? É lógico que os países, né, Bolívia, Peru, o Brasil não está nessa parte da Amazônia, da cinchona. Eles começaram a tentar impedir, né, o tráfico, né, que saísse a semente, mas um cara chamado de sobrenome Luder, ele conseguiu, através de um índio, algumas sementes e levou e plantou na ilha de Java. E aí, nessa ilha de Java, eles conseguiram uma cinchona com um alto teor de quina, né, de quinina, que é essa substância aqui, né? E aí, então, começou a chegar na Europa a quinina, né, o pozinho, para que eles pudessem ou tomar preventivamente, ou então mesmo se tratar da malária. Vocês já ouviram falar de água tônica, né? Todo mundo conhece água tônica tem quinino, né? E o drink gin tônica justamente foram os ingleses que inventaram para que eles pudessem tomar quinino, né, que tem um gosto amargo, para diminuir o amargor do quinino, eles então começaram a acrescentar o gin, né, e aí surgiu então o drink gin tônica, né? A gente percebe, a gente no Caminhão Consciência, acho que o Gabriel pode confirmar isso, a gente tem um experimento que a gente vê a emissão de luz ultravioleta, né, o quinino presente na água tônica, ela fluoresce quando irradiada por luz ultravioleta, né? Aí a gente percebe isso. Se você pegar um copo de água tônica e pôr no sol, você vai perceber que o copo ele fica assim fluorescente, ele fica com uma luz diferente, né? E aí eu chego aqui no que a gente está acostumado a ver e está muito em evidência hoje em dia, né? É a cloroquina, né? Assim como a quinina, a cloroquina é um derivado de uma molécula de quinoleína. A quinoleína é esse grupo aqui, nitrogênio, esse aqui. Aqui tem cloro, aqui tem oxigênio, né? Deixa meu cachorro ficar quieto. E aí a cloroquina, ela foi originalmente feita por um químico alemão antes da guerra, da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, em 1945, né? Antes de 1945, já se tinha conhecimento da cloroquina, quer dizer, não é uma coisa nova, né? É lógico que eu, pelo menos, fiquei sabendo dela agora, né, com essa história aí do Covid, né? E é um remédio ainda que traz efeitos, né, contra a malária, mas já não é mais tão, vamos dizer assim, existem outros melhores, mais potenciais, porque houve aí uma certa resistência, né, por falta, pela doença, pela cloroquina. Então, existem outros remédios mais eficientes, mas ela ainda é
uma boa opção por ela não ser tão tóxica e não trazer tantos efeitos colaterais para a pessoa que tem malária. Né? E a síntese da quinina, né, ou do quinina, a tentativa inicial foi em 1918, com William Perkin, mas só em 2001, com o químico norte-americano Gilbert Stork e colaboradores, é que ele fez sintetizou, né, a quinina, mas até hoje a rota sintética ela não é fácil porque na natureza ele tem esse grupo OH aqui num plano, né? É exatamente essa daqui. E na síntese ele obtém o isômero também. E aí então para você separar o OH para baixo, né? A quinina que tem o OH num plano, do quinina que tem o OH no outro plano, não é uma coisa fácil, a gente sabe disso, que separação de isômero não é uma coisa fácil de fazer. Né? Então, ainda hoje, o quinino, né, ele é adquirido de forma natural. E aí eu chamo a atenção disso, eu trouxe a cloroquina para a gente poder entrar na COVID, né? Então, a gente tem aí um histórico. No dia 31 de dezembro de 2019, a Comissão Municipal de Saúde de Wuhan relatou um conjunto de casos graves de pneumonia causados por um novo coronavírus. Né? Em 12 de janeiro deste ano, a China compartilhou a sequência genética do agente causador da Covid-19 e o SARS-CoV-2 teve sua identidade genética conhecida em nível mundial. Para quem não sabe, SARS, né, é síndrome aguda respiratória, né, do inglês, né? E CoV é o vírus, né? Então eles chamam de SARS-CoV-2. No dia 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde reconheceu a Covid, né, como uma emergência de saúde pública, e em 11 de março, então, foi reconhecida como uma pandemia. A partir daqui, pessoal, chama atenção, porque eu baseei essa apresentação a partir daqui nesse artigo aqui, recente, do pessoal do IFBA de Juazeiro, da UNILA, né? Aqui a primeira autora é a Maria Lima, do Instituto Federal, né? E eles fizeram, é muito interessante aí para vocês, de repente, até apresentarem para os alunos, o Fernanda, Joildo, demais professores que estejam presentes, porque eu estou trazendo um breve resumo do artigo para vocês aqui, mas é interessante porque discute exatamente a química dos saneantes, né? Como é que funciona o mecanismo, onde é que atua, quais são os melhores, entendeu? Então, para vocês terem uma noção, né, fica aqui a dica de vocês pegarem depois esse artigo da Química Nova. Aqui eu trago uma estrutura, né, do vírus, né? Então, ele apresenta, né, as proteínas, né, a chamada glicoproteína spike, que é a responsável por se ligar na célula que ela vai infectar e fazer com que o vírus entre na célula. Proteína de membrana, e não vou muito entrar em detalhes disso aqui não, tá? A glicoproteína de envelope, e eu chamo atenção para isso aqui, a camada bilipídica, porque os saneantes, né, alguns deles, a maioria deles, é aqui que ataca. Então, se essa camada bilipídica aqui é rompida, né, o vírus é inativado. É importante, eu não sei aí, eu espero que todos saibam, né, vírus não é um ser vivo, né? Ele depende de algum meio para poder se propagar e poder passar de uma pessoa para outra. Ele não anda, ele não pula, entendeu? Não é um ser vivo. Então, se você pegar num objeto que está contaminado, aí ele realmente vai vir para sua mão. Se não lavar a mão, coçar os olhos, pôr a mão na boca, a probabilidade dele entrar no seu organismo e contaminar e se propagar nas suas células é muito grande. Né? Então, tudo depende muito, né, do isolamento, né? Por que o combate à disseminação, né, traz o isolamento social e a higienização pessoal e de superfície, justamente por causa disso, né? O vírus, ele só se propaga, você só se contamina se você
pegar em alguma coisa contaminada ou alguma pessoa espirrar em cima de você ou falando, né, pela saliva, né? E aí, então, você pode ter o contato com o vírus e, consequentemente, você pode ser contaminado. E aí, o que acontece? Aí a importância dos saneantes, né? A higienização pessoal e de superfícies, né, tem que ser feita não somente com água. A água somente não resolve. Ela tem que ser junto com alguma substância. E aí existem duas possibilidades de saneantes deles combaterem, né, inativarem o vírus, seja por forças intermoleculares, né, fracas, como forças de Van der Waals, né, que aí entra os sabões, detergentes e álcoois, né, então eles vão interagir por forças intermoleculares com a camada bilipídica, ou então uma capacidade oxidativa, né. Então, aí entra então, o hipoclorito e os peróxidos, né? O hipoclorito aqui é a água sanitária, né? Quase que eu faço propaganda de uma aqui. E os peróxidos, né? A água oxigenada como sendo a mais conhecida, né? E aí, eu cito aqui, aí aqui entra um pouco da parte do sabão, tá? Os chamados sais quaternários de amônio, eles estão presentes em muitos detergentes, amaciantes e diversos produtos de limpeza. Esses sais quaternários, eles têm uma propriedade de ser uma molécula anfifílica. O que significa isso? Tem uma parte apolar hidrofóbica e uma parte polar que é hidrofílica. O que significa isso? Hidrofílica tem afinidade por água, hidrofóbica não tem afinidade por água, certo? Então, os chamados surfactantes catiônicos, né, os mais comuns que existem nesses materiais de limpeza, aqui o primeiro é o cloreto de dodeciltrimetilamônia, então a gente tem aqui amônia por causa do nitrogênio, né? Então a gente tem, qual é a estrutura, né, desses sais quaternários? Um ânion, pode ser cloreto, pode ser brometo, o mais comum é cloreto, né? E um derivado da amônia, né, do amônio. Então, a gente tem um átomo de nitrogênio ligado a radicais orgânicos, grupos orgânicos. Então, aqui no caso do primeiro, dodeciltrimetilamônia, o dodecil é essa parte grandona aqui, né, a parte apolar. E aqui tem 2, 3 metil, tá certo? A letra B aqui é o didodecil, ou seja, 2 grupos dodecil, dimetilamônia, 2 metil aqui, né? E o outro é o dodecilbenzil dimetilamônia, né? Dodecil, dimetil, amônia, aqui tem 2 metil e o benzil, tá certo? Aí o que acontece? Esses compostos, né, como é que eles agem? A semana passada vocês tiveram aí, acho que uma live, né, foi a primeira sobre sabões, não foi? E acho que vocês devem ter visto, né, como que o sabão interage, como é que ocorre a limpeza, né? Acho que isso aqui deve ser bem assim, não é novidade, né, essa figura. Então, só que aqui eu estou mostrando para vocês a bicamada fosfolipídica do vírus, né? Então, o que acontece? Essa parte apolar, né, a cauda hidrofóbica do sal quaternário, ele entra na camada, ele se liga à camada, então ele rompe a camada bilipídica, né? E a água que a gente usa para repassar, né, o sabão, ela se liga à cabeça, o que a gente chama de a parte hidrofílica, né? Então, aqui, essa bolinha aqui, a parte hidrofílica, ela tem afinidade com a água, né? A parte hidrofóbica tem afinidade com a parte da camada, né, a parte orgânica, a parte de gordura, vamos dizer assim, a parte apolar, né, e aí, consequentemente, quando a gente lava a mão, né, esse processo acontece, rompe-se a camada, a bicamada do vírus, e então ele é inativado. O vírus não morre, tá, pessoal? O vírus não é ser vivo, o vírus ele é inativado, tá certo? Uma outra possibilidade, né, é a gente usar o cloro e seus derivados, né? O principal que a gente usa, né, é o hipoclorito de sódio que está presente na água sanitária, né? Como que ele é obtido?
reação do hidróxido de sódio com cloro, obtém-se, então, cloreto de sódio e hipoclorito. Né? Importante. Às vezes as pessoas falam, esse ácido clorídrico é muito comum, não é incomum em material de limpeza. Né? Às vezes você compra material de construção, um ácido muriático, né? Todo mundo sabe disso, acho que todo mundo tem conhecimento. Né? Então, vou misturar o hipoclorito com ácido clorídrico para melhorar a minha limpeza. É um cuidado que tem que se tomar, porque, olha só, libera cloro, e cloro é um gás extremamente tóxico. Né? Então, muito cuidado quando for fazer limpeza, olhe antes o produto que você vai misturar com hipoclorito, né, para não acontecer esse tipo de acidente doméstico, né, de você, de repente, gerar um gás tóxico, né, que pode trazer problema para você, para os animais que moram na casa, enfim, para as crianças, principalmente. Então, é uma cautela que temos que ter quando misturamos material de limpeza. Eu acho que existe, eu li, nossa, a gente recebe tanta coisa, né, de WhatsApp, o e-mail, a gente é bombardeado com tanta coisa, eu acho que eu cheguei a ver alguma coisa chamando a atenção do que o hipoclorito pode se combinar de forma perigosa, né, que gera um produto perigoso. Em compensação, olha só, o hipoclorito, a gente pergunta qual é a concentração ideal, né? Será que quanto mais concentrado, se eu pegar cloro, colocar uma quantidade grande de hipoclorito, né? O cloro que eu falo é o cloro de piscina, né? Esses balde que a gente às vezes vê nessas lojas, então em saquinho, né? Vende o cloro. Vou comprar um saco de cloro e vou dissolver pouco. Será que ele é tão ativo quanto uma solução diluída, né? E aí, segundo o artigo aí da Maria, da professora Maria Lima, né, o hipoclorito diluído, dissolvido, é mais eficaz, porque gera o ácido hipocloroso. O ácido hipocloroso, ele se decompõe aqui, né, no íon hipoclorito e no H+. E aí aqui, então, o que acontece? Há uma diminuição do pH, né? E essa diminuição de pH é extremamente importante na inativação do vírus. Então, a gente percebe, né, que citocromos, proteínas de ferro, enxofre, nucleotídeos também podem ser oxidados pelo ácido hipocloroso. Né? Os átomos de cloro, eles agem como eletrólitos fortes, atacando substratos com elevada densidade eletrônica, como ligações carbono-carbono, ligações peptídicas, grupos aminas e tióis. Então, o que a gente está falando aqui não é somente para o Covid, isso vale para qualquer outro micro-organismo, né, que pode trazer problemas para nós aí de doenças e tudo mais. Essa doença está trazendo para a gente a importância de nós fazermos limpeza, né, de manter a higiene, né, a importância da higiene das mãos, a higiene pessoal e a higiene do ambiente, né, um costume oriental que eu não sei se alguém de vocês tem, se tiver, é ótimo, eu estou tentando fazer aqui na minha casa, é não entrar de sapato em casa, né, deixa o sapato para fora de casa. Né. Eu acho que isso não é só para Covid, né, eu acho que isso é para qualquer tipo de doença. Nós homens, é só a gente lembrar em volta do mictório no banheiro, né, o quanto que dá nojo da gente, quando a gente lembra disso, a gente fala, eu pisei com o sapato naquele bar, naquele banheiro e vou entrar com esse tênis na minha casa. Então, é uma coisa para se pensar e realmente deixar para fora, né? Deixa no quintal. Aqui é uma tabela dando uma resumida, né? A gente tem os álcoois, né? O álcool etílico e o álcool isopropílico, que são os dois mais utilizados, né? Seja em álcool em gel ou em soluções alcoólicas comerciais, numa concentração de 60% a 90%, né? Ele é ativo. A gente tem usado muito o 70%, né? E o álcool isopropílico, né? Para de limpeza de eletrônicos, né? De celular, computador, enfim, outra coisa. Os sais quaternários que eu mostrei para vocês. E aí a gente percebe que tanto o álcool como os sais quaternários, eles atuam na desnaturação de proteínas, né, com colapso das membranas celulares, que é a interação por ligações fracas, né, ligações de Van der Waals,
As interações aí fracas, nossa, me fugiu. E aí a gente tem os fenóis, e isso aqui a gente usa pouco, né? Apesar que em creme dental, sabonete desodorante, tem esse triclosan, saneantes, né? E aí eles apresentam mecanismos de ação como rompimento da membrana também e inativação do sistema enzimático essencial. O hipoclorito e os peróxidos, né, os peroxigênios, né, então eles atuam na oxidação, tanto de proteínas, né, lipídios e carboidratos, e oxidam e destroem componentes essenciais e membranas. Né. Essa tabela eu peguei na íntegra do artigo da professora Maria Lima, tá? Bom, eu vou deixar aí um tempo para a gente poder conversar, aí estão as referências, os botões de Napoleão, as 17 moléculas que mudaram a história. Esse livro é muito interessante, né? É bem legal de ler, uma linguagem bem bacana, bem agradável. Esse artigo da Maria Lima, da Química Nova, recente, 2020, e o artigo um pouco mais novelinho, aí de 94, o Cláudio Airoldi, né, professor da Unicamp, que trata exatamente aí da química como a química inorgânica como sendo a química da vida. E aí eu deixo essa frase para a gente poder pensar um pouquinho no momento que a gente está vivendo hoje, né? O mundo é perigoso não por causa daqueles que fazem o mal, mas por causa daqueles que vêm e deixam o mal ser feito. Né? Uma coisa aí para a gente pensar. Se as pessoas falam que a química destrói o ambiente, eu acho que não é bem assim, não, né? Eu acho que o que destrói o meio ambiente são algumas atitudes, né, principalmente provenientes, às vezes, dos nossos governantes, né? O nosso ministro do meio ambiente, ele está mais destruindo do que protegendo o nosso meio ambiente. Enfim, então eu abro aí para a gente poder conversar um pouquinho, para a gente trocar, não sei se eu falei muito, se eu falei pouco, não sei se... Deixa eu encerrar aqui a minha... Maravilhosa contribuição, Teco. Maravilhosa mesmo. Enriquecedora. Vai, Ravili. Gente, estamos abertos às perguntas, tá bom? Então pode abrir o microfone ou, se quiser também, pode escrever no chat. Boa noite, professor Nerivaldo. Boa noite. Jorginei. Oi, Jorginei. Gostei da sua apresentação, quando você, na sua informalidade, acrescenta logo aí, né? Nerivaldo, Guzzi Filho, tracinho Teco, marca registrada. Sempre. Sempre. Então, já começa a tornar a gente mais íntimo, né? Isso é legal, interessante, para que a gente possa chegar aí a esse nível aí seu da química. Eu vou me atrelar mais aqui, além da química orgânica, inorgânica que você falou, da questão da cloroquina, foi fantástica, essa questão da Índia mesmo também. Meu filho foi para a Índia, eu sabia que esses produtos não eram tão importantes até para fazer uma bolsa de valores, né? Sim. Mas, em especial, ao sabão, eu gostaria que você pudesse, assim, me dar uma dica, porque aqui criou uma interrogação na minha cabeça em relação para me falar com o Joilson e com nossos estudantes que estão desenvolvendo o sabão. O que é que você nos coloca assim como sugestão para desenvolver um sabão orgânico, o Teco? Jorginei, primeiro eu vejo assim, qualquer sabão é eficaz para a gente poder higienizar as mãos e nosso corpo em geral, vamos dizer, né? Principalmente fazendo bastante espuma, né? Que dizem que o nosso é muito espuma. A presença da espuma é importante porque é justamente a formação aí da cadeia, né? Da ligação da parte hidrofílica, a parte hidrofóbica é extremamente importante a espuma. Às vezes, algumas águas são difíceis da gente conseguir essa espuma, né? As chamadas águas duras, que não é o caso na nossa região, né? Talvez, às vezes, Itabuna, quando está assim, em época de seca, a água lá fica bem dura, muito, muito cheia de ânions, né? Sulfatos e carbonatos, e a água acaba realmente assim, um pouco mais difícil de fazer espuma. Agora, com relação a fazer um sabão orgânico, olha, eu não sei, cara, eu não sei se isso é possível, totalmente orgânico, entendeu? Se a gente levar...
o conceito de orgânico, né, que a gente vê hoje, de não ter pesticida, essas coisas, eu acho que é possível, aí dá, né? Eu acho que Joilson deve estar trabalhando um pouco com isso, né? Ele acho que talvez tenha mais conhecimento, talvez não, certeza que ele tem mais conhecimento que eu para responder isso para você, Jorginho. Verdade, Ney, a gente não está fazendo um sabão orgânico, mas quando a gente tem a preocupação de tirar o óleo, que é uma substância orgânica, os óleos residuais de origem vegetal, é uma substância orgânica, mas a gente produz uma reação de saponificação que é uma reação inorgânica, vamos dizer assim. Quimicamente falando, a gente não tem no nosso chão essa viabilidade. Um sabão orgânico, ele trabalharia com um reagente mais nobre, né? Na verdade, fugiu aqui a substância. Mas nós estamos cumprindo o papel, porque quando a gente protege o solo do descarte inadequado dos óleos residuais, inclusive um desafio maior que seria, e a gente não usa, são os óleos minerais. A gente trabalha produção de sabão com óleos vegetais, que são biodegradáveis. Então, na verdade, partindo da biodegradabilidade, eu posso chamar o sabão que nós produzimos de orgânico, na amplitude da fala de Teco aí. Com certeza, o nosso sabão ele pode ser considerado orgânico nessa perspectiva, apesar de estar usando hidróxido de sódio, sendo que os sabões mais finos são sabões de hidróxido de potássio, mas o nosso sabão de hidróxido de sódio, a gente conseguiu trazer para o equilíbrio um pH que a gente não imaginava, que só se obtinha em sabão de hidróxido de potássio. Então, foi um avanço grande com o auxílio da temperatura que a gente conseguiu baixar o pH muito. Isso torna nosso sabão de muita qualidade nesse aspecto. Além da qualidade, né? Além da qualidade, eu acho que também um aspecto quantitativo, né? Porque eu já presenciei várias oficinas aí no colégio, a qualidade de sabão é excelente, faz muita espuma, e também em termos de quantidade, né? Eu acho que esse aspecto também tem que ser considerado importante, né? A lei da oferta e procura aí, no caso, não é o nosso caso, né? Mas na química isso também é importante. Eu vejo, assim, esse momento que a gente está, é um momento histórico, né? Que a gente está vivenciando essa pandemia, né? Esse ano de 2020 é uma coisa assim que é histórico. E a gente percebe a importância de se pesquisar e de se fazer um produto, buscar um produto cada vez melhor, que é o que acho que Joilson tem feito com os alunos aí no CEP, né? Com relação ao sabão. Ele desenvolveu um sabão, ele continua pesquisando junto com os alunos, e muito antes de Covid, né, Joilson? Muito antes de se ter essa importância, e é extremamente importante, e acabou sendo um momento, né, ímpar, né, para isso que vocês estão fazendo no CEP, né? Porque é um produto essencial. E aí a gente pensa, né? Pô, se você... sabão é possível fazer em casa, né? Diminui-se o óleo, é lógico que talvez não vai ter um sabão de, assim, nas primeiras tentativas, não vai ter um sabão de qualidade, mas pode chegar num sabão que pode ser utilizado para, inclusive, você... Bom, sabão para sanitizar as coisas é tranquilo, né? Porque você não precisa ter um sabão de extrema qualidade, né? Para limpar alguma coisa, limpar o chão, limpar os móveis, lavar alguma coisa, porque... mas o que acontece, o que eu estou querendo dizer, Justo, é que às vezes o sabão, às vezes ele fica muito forte, aí pode agredir realmente a pele, né? Acho que talvez os primeiros que você fez, você deve ter percebido isso, né? Então, com certeza!
E aí a Com pessoa... certeza. A menina da cozinha falava até. A menina da cozinha na minha mão. Aí as meninas disseram que perderam as digitais. Olha, ô, Teco, deixa eu falar com você, querido. Durante o chat aqui, com o Gabriel aqui, e com a turma, acho que foi o Jorge que colocou a importância da química na febre amarela, durante a gripe espanhola. Você, como um químico, o que é que você acha? Essa vacina, quando vier, ela não vem em dose única, com certeza, né, amigo? Olha, eu não tenho segurança para falar sobre isso, cara. Porque não é a minha área, essa parte de biotecnologia, de vacina. Mas eu fico muito preocupado, porque vírus a gente sabe que é uma coisa que muda, né? Então, eu acho que eu espero, sinceramente, que a vacina, quando tiver, ainda o vírus não tenha tido nenhuma mutação e que ela seja realmente eficaz, né? Os mais otimistas acham que a vacina do meio do ano que vem para o final, né, de 2021. Eu acho que uma vacina esse ano eu não vejo perspectiva, né? Agora, se vai ser uma dose, se vai ser duas, eu não me sinto seguro a responder isso, entendeu? Eu não sei. Pegando uma fala de Havli, lá no começo, que ela falou o novo normal, que você até retificou com anormal. Eu acho que uma coisa que vai ficar, e eu acho que na sua fala você foi muito feliz em ressaltar, Teco, é a questão, assim, da sanitização. Sim. As pessoas têm que ter clareza da importância. Quanto mais tempo, outros vírus virão, outras mutações virão. Sim. Se a gente tiver uma preocupação com a higiene e a sanitização dos ambientes, das mãos, com a proteção das mucosas, você distancia o processo. Eu tenho testemunho de gente que trabalha na linha de frente da Covid e deixa claro que a preocupação no se despir e no se vestir, com a sanitização, com a limpeza das mãos e do corpo, qualificadamente, faz a diferença. A diferença de ter ou não ter em alguns aspectos. Uma coisa que a gente já está convivendo, já está começando assim, né? As pessoas têm que ter noção de que o perigo está entre nós ainda, né? Então, sair o mínimo necessário. A gente percebe que as pessoas já não estão mais tão confinadas em casa, né? Pelo contrário, acho que quando abriu o comércio em Ilhéus, acho que, né, as pessoas começaram realmente a sair. Mas, assim, eu percebo que aquela coisa, a gente tem que ter consciência, né? Consciência de que o perigo está à espreita, a doença, ela é perigosa. Os médicos, eu conversei com um médico em São Carlos, agora no meio do ano, o médico da minha mãe lá, a clínica onde minha mãe fica, teve um surto de Covid, né? Ela, graças a Deus, ela não foi negada, não pegou, né? Mas aí eu perguntei para ele se estava controlado, ele falou que estava, tudo bem e tal, não sei o que. Aí eu perguntei para ele, e aí? Eu não vou nem perguntar de vacina, eu falei para ele, eu quero saber de tratamento, porque eu acho que isso é mais rápido de se obter do que vacina, né? A partir do momento que a gente tem um remédio, que tem um tratamento eficaz, eficiente e comprovado cientificamente, cloroquina é comprovado que não funciona para todo mundo, não é comprovado cientificamente, entendeu? Cloroquina, hidroxicloroquina, esse médico lá da minha mãe falou, não funciona, não dá certo, entendeu? E aí eles estão com um protocolo lá em São Carlos, um dos médicos da USP de Ribeirão Preto, eles estão usando um remédio comum, um Predsim, acho que todo mundo já deve ter usado na vida, né? Um antibiótico e um anti-inflamatório. Ele falou os nomes, mas eu não me recordo. Mas são remédios, assim, relativamente comuns, né? E que ele falou que está dando bons... e está dando bons resultados, né? A azitromicina não deu certo, viu? Eu falei da azitromicina, ele falou que não, é um outro nome, é um outro antibiótico, né? E aí eles estão tendo bons resultados de tratamento com esses remédios lá em São Carlos e na região. Então, assim, a gente tem que ficar, eu acho que, antenado
com essas notícias de tratamento e a gente procurar saber, procurar se informar cientificamente o que se está comprovado ou não, como é que foi o teste, como é que foi o protocolo e tudo mais. Uma coisa que eu adotei aqui na minha casa, eu comprei uma lâmpada de UVC, não sei se vocês já ouviram falar, ultravioleta na faixa de 269 nanômetros. Essa radiação rompe a camada bilipídica do vírus também, né? Então, o que aconteceu? A minha geladeira pifou durante a pandemia, né? E aí eu aproveitei a minha geladeira e coloquei essa lâmpada de UVC dentro dela. Então, eu chego com as minhas coisas do supermercado, coloco dentro da geladeira, fecho e acendo a luz. Deixo lá 1 minuto, abro, viro as coisas, né? Porque para não dar sombra, né? E aí eu faço isso. É sensacional. Se vocês tiverem oportunidade de adquirirem uma lâmpada dessa, eu recomendo. Não é barato. Apesar que esse negócio de barato, caro, às vezes é relativo de uma pessoa para outra, né? Eu acho R$300 caro, entendeu? É uma lâmpada de 13 watts. É em material de aquário, né? Porque os criadores de peixes, às vezes, usam essa lâmpada UVC para não usar justamente cloro, para não usar essas coisas. Não desenvolve fungo, né? A gente tinha só para vocês terem ideia, a gente tinha uma fruteira aqui na minha casa que não havia jeito de a banana não apodrecer rapidamente e não dar fungo rapidamente. Eu já tinha limpado ela com quibo, enfim, com água sanitária, né, de tudo quanto é marca, já tinha feito de tudo e não resolvia. Pus na lâmpada, acabou, né? Matou o que tinha ali de fungo nessa fruteira, acabou, né? Tem uma professora eu não vou lembrar de onde que ela é, mas eu assisti uma live dela que o IFE Baiano de Uruçuca organizou sobre isso. Talvez se vocês procurarem na internet, vocês vão encontrar. Acho que eu tenho um link, eu vou mandar para vocês depois, para vocês. Ela pesquisa exatamente a UVC, a lâmpada UVC, como desincentivar, como é que é? Não é sanizante, tem um termo que eu não me recordo agora, mas é para, vamos dizer assim, desinfetar, né? E aí ela recomenda até de pegar as frutas e colocar as frutas, né, na lâmpada por um período para poder realmente eliminar qualquer bactéria, micro-organismo, não sobrevive, não aguenta. E a gente tem que tomar cuidado porque ela realmente, por ela ser uma radiação não muito profunda, mas ela agride a pele e os olhos. Aquela luz que a gente vê na solda é o comprimento de onda do UVC, né? Então, a gente tem realmente que tomar um cuidado. Então, quando eu utilizo, eu primeiro desligo, depois eu abro a geladeira, né? Eu não mexo na geladeira que eu coloquei a lâmpada, mas, assim, é sensacional. Consultei alguns profissionais da saúde, uma professora da enfermagem na UESC, ela falou que a Anvisa ainda não... como é que fez? Como é que fala? Ainda não deu aval... ainda não deu um aval positivo, mas ela falou assim, no meio da saúde, a UVC, ela tem um futuro muito promissor, né? Se vocês entrarem no YouTube, vocês vão ver algumas reportagens sobre isso, entendeu? E assim, eu acho muito interessante. Eu me lembrei que durante a sua apresentação, eu cheguei a notar, não sei em que parte você fala que o sol rompe a substância, não sei, em uma apresentação sua, você falou isso, não falou? No início da sua apresentação hoje aí, alguma coisa que o sol rompe... o sol quebra a ligação metal-carbono. Nossa, como você falou da lâmpada, agora eu me lembrei do sol que rompe. Mas o sol tem a radiação... ele tem a radiação UVA, UVB, Jorgenei, mas essas radiações não rompem a camada bilipídica do vírus, não. Entendi. A radiação que rompe é a UVC, que ela é justamente filtrada pela camada de ozônio. Se a UVC chegasse até nós estaríamos literalmente fritos. Entendi, professor. Valeu, Teco. Eu acho assim, é uma coisa que é para se pensar e em vocês aí, de repente, investirem em casa. Quem mais, gente? Bora. Fala, Ravi. Então, gente, mais alguma pergunta? Eu acho que eu tenho uma pergunta, mas foge totalmente do assunto sobre o Covid. Ótimo. Pergunta. Então, Nerivaldo falou sobre o tônico.
água tônica. Eu soube, assim, que a água tônica, ela ajuda as pessoas, algumas pessoas, assim, que gostam de consumir álcool, a água tônica, ela ajuda as pessoas a diminuírem a vontade, assim, de consumir álcool. Isso é verdade? Ô, Ravi, eu acho que não, viu? Eu acho que não tem relação, não. Porque, ó, muitas pessoas falam Principalmente, acho que, principalmente se a pessoa tomar um gin tônica, acho que ela vai se embriagar mais ainda, cara. Eu já ouvi muitas pessoas falando que a água tônica ajuda. Aí eu falei assim, será que é verdade? Eu falei, vou perguntar, né? Perguntar. Mas vamos pegar outro conceito, dilui o álcool. Um amigo meu disse que às vezes é bom para ressaca, entendeu? Uma água tônica. Eu escutei que era bom para várias coisas. Eu falei, perguntar, né? Não custa nada. Não, perfeito. Não, mas dilui. Digamos que embriaguez diminui porque dilui. Entendeu? Okay. Até agora, nenhuma pergunta no chat. Eu acho que ninguém vai querer fazer mais uma pergunta, né? E aí, gente? Professora Vanessa está calada hoje, nossa mestre de cerimônia. Cadê a professora Vanessa? A Margarete também está aí. Cadê a Margarete? Margarete. Oi, Cleide. Oi, Cleide. Cleide está aí. Oi, Teco. Boa noite. É um prazer vê-la aqui, né, junto com a gente no CEAMEV. Enfim, não, só tenho a parabenizá-lo, né, pela palestra. Eu acho muito interessante que você colocou aí a questão dos compostos, né, essa questão da mistura dos produtos. Eu já tinha alertado esses meninos, né, que a gente não fica por aí misturando tudo. Enfim, mas, assim, só parabenizá-lo mesmo pela palestra e dizer assim, Cleide, quanto tempo, Cleide? Estou com saudades. E um beijo para todos. Boa noite agora aí para vocês todos. Adorei ver vocês, que depois de uma pandemia, depois da quarentena, é bom ver gente, né? É muito bom ver gente. Teco, parabéns, eu adorei a palestra. Façam sempre, gostei das pessoas que estão aqui presentes. Estou com saudade de todos. O presencial vai ser difícil, mas eu acho que essa é uma maneira da gente amenizar um pouco. Foi um momento difícil e ainda não acabou, sabe? Apesar de estar todo mundo aí sem máscara, para cima e para baixo, a pandemia não acabou. Nós vamos ter que aguardar. Tá? E esse novo momento, né, que eu acho que a gente tem também parabenizar, afinal de contas, tudo virou online, o Google invadiu a vida da gente, não é? E vamos tentar trabalhar, tocar a coisa, tá? Desse jeito. Parabéns pela iniciativa, gostei demais da palestra, até. Saudades e saudade de todos. E vamos continuar com máscara, álcool gel e tudo aquilo que a gente passou nos últimos meses fazendo, tá? Então, boa noite aí para vocês. Prazer em vê-los, muito grande. Obrigado, professora. Muito obrigado. Eu coloquei um outro livro aí no chat que, na verdade, eu procurei ele também para acrescentar, mas eu devo ter emprestado para alguém e não sei para onde está. Eu não sei se é a ordem, tá? Vaidade, Vitalidade e Virilidade. É um livro bem interessante também. Acho que é John Ainsley. Deixa eu pôr aqui o nome. Massa. Teco, queria te agradecer mais uma vez, dizer que para a gente foi ímpar. Eu gostei da sacada sua de trazer a linha histórica do processo, a interferência da química na história. Eu não sei se todos tiveram assim... Eu fiquei embebecido com a sua percepção de trazer, assim, a química entrou lá na malária, entrou na peste negra, na gripe espanhola, aí você vai caminhando as grandes males da humanidade que culmina com o Covid-19, que, na minha opinião, pelo mundo ser mais globalizado, é a pior delas, sim, pela globalização. Sem dúvida. A gente tá... Mas aí você vê,
E a química foi, de pronto, a primeira ciência a nos acudir. Quando traz o álcool 70, quando traz a importância da higiene, que é um conhecimento já pré-existente, mas você reforçou na sua fala. A gente precisa saber se higienizar. Se não souber se higienizar, você não se protege contra tudo. E a lâmpada UV, de fato, tem gente já usando, Teco, ela dentro de tanque para poder fazer tratamento de água. Pois é verdade, tem mesmo. Tem razão. Tratamento de água. Estação de tratamento de esgoto, viu, Joilson? Também usando. Isso. É algo interessantíssimo. Estou com uma geladeira pedindo socorro aqui, eu acho que eu vou dar esse investimento maior. Vale a pena, é um bom investimento. Bom investimento. Gente, mais alguém? Fernanda? Você encerra, Fernanda, cumprimentando o professor? Palavras, se quiser dar as palavras finais. Eu só tenho a agradecer, né, para rever os meus professores, Cleide. Isso, meus também. Então, eu adorei também a palestra, os links que ele fez, né? Ele fez vários links com a história, com a geografia, e lá vai a geoquímica, quer dizer. Então, eu agradeço de antemão e isso mesmo. É um momento ímpar, eu acho, para a escola e para todos nós que participamos dessa live. Beleza. Eu agradeço a oportunidade. Muito bom, assim, acho que vocês têm que continuar. Eu acho que essas lives vieram para ficar, mesmo acho que depois que a pandemia acabar, eu acho que a gente vai continuar com isso, porque é uma prática muito interessante, entendeu? Bem legal, bem assim, que envolve muita gente, né, de diversos lugares, e a distância acabou, né? Eu acho bem bacana, apesar dos eventos presenciais serem bacanas, para a gente poder conhecer as pessoas presencialmente, mas essas lives também são muito, assim, eficazes e eficientes, né, na divulgação científica, na popularização da ciência. Acho que a gente tem realmente que continuar aproveitando isso. Obrigado a todos, obrigado aí pelos elogios. Valeu, professor. Muito obrigado, gente. Vanessa, vai falar? Só desejar boa noite, agradecer. Fala, Estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim, Vanessa. Nossa coordenadora, fala. Na verdade, assim, eu estou com uma internet muito ruim, mas estão me ouvindo, né? Estamos. Na verdade, né, a química é a ciência da vida. Acho que o professor resumiu bem, né? Que, assim, é incrível que a gente consegue compreender a linguagem das reações, né, em nossos organismos, né? E, assim, produzir tanta substância que são tão úteis. E, assim, o professor veio trazendo tantos saberes históricos, culturais, culinários, que maravilha. Só mesmo agradecer, né, por esse show hoje, né? Das especiarias da Índia até a gin tônica. Então, do colão na álcool gel. Então, assim, muito obrigada, viu, professor? Imagina. Mesmo. Eu só quero acrescentar o seguinte. Eu estou vendo aqui Gabriel Químico, estou vendo aqui Cleide, estou vendo Fernandão, estou vendo Joilson, estou vendo Erivaldo. Mas não esqueça do matemático, não. Olha o matemático aqui também. Erivaldo, meu amigo, eu me lembrei quando você falou aí também de sua mãe, seus pais. Quando eu tive a oportunidade de ter você como meu professor, eu me lembro que você já falava da sua turma lá de São Paulo, viu? Fica com Deus, todo mundo aí, Cleide. Valeu. Prazer enorme tê-la com a gente, viu, Cleide? Gabriel, jogue duro aí, meu Gabriel, com essa turma aí, viu? Joilson e Nandão e meus alunos, parabéns pela live, professora Clícia, Vanessa, nossa turma aqui está de braços abertos para vocês. Eu apareço na nossa unidade escolar para a gente ver o nosso sabão, ver nossos cursos com o Nandão, com o Joilson, com o Margarete, com o Adriano. Sejam bem-vindos. Muito obrigado pela oportunidade que vocês nos deram essa noite. Viu, Cleide? Boa noite, gente. Obrigado. Até breve, as próximas oportunidades. Obrigado, Ravine. Um beijo grande em todo mundo. Tchau. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Tchau, boa noite. Fechamos mais uma live. Não esquece de parar de gravar. Vou fazer agora. Boa, Teco. Já foi.